Bom, nós vamos começar a falar de um dispositivo que é bastante extenso o conhecimento e as variedades de aplicação e a forma de aplicação. Ele é um dispositivo de segurança conhecido como DR, genericamente conhecido como DR. Esse DR é um tipo de a palavra DR significa diferencial residual. O que quer dizer? Quer dizer que ele detecta a diferença residual de uma corrente que foi e não veio, não voltou. Então ele fica verificando a quantidade de corrente que foi e a quantidade de corrente que voltou. Se foi e não voltou, então nós temos cria-se um diferencial. O motivo da palavra diferencial. Esse diferencial é tão pequeno que é um diferencial residual, um resíduo, tá? Então vai uma corrente, volta a corrente, deveria ser zero, tá? Tudo que vai volta, e não sendo zero, qual é esse diferencial residual que representa perigo para a segurança do ser humano ou dos animais, tá? E que deve ser interrompido a corrente elétrica automaticamente. Uma vez detectado essa diferença, deve ser interrompido automaticamente. Como que funciona? É um capítulo extenso. São várias, tem que prestar bastante atenção, mas é fácil de entender. Tudo é fácil, prestando atenção, tudo é fácil de entender. Então, qual o princípio do DR? DR significa diferencial residual, que é o que acabamos de falar. Sendo diferencial residual, então, quando nós fizemos, para quem viu um vídeo que nós fizemos uma medição de corrente com perímetro, alicate, nós vimos que quando nós pegamos 2 fios, a corrente é zero. Ou seja, a indicação de corrente é zero. Não que a corrente seja zero, mas tipo assim, no caso, antes tinha um aquecedor. Vou desenhar aqui, repetir só para relembrar a experiência feita. Esse aqui é um aquecedor, tá? Esse aqui é um aquecedor. Esse aqui é um aquecedor, tá? Aí nós ligamos esse aquecedor numa tomada. Essa tomada tinha 2 fios, tá? Tinha 2 fios. Nós colocamos um perímetro aqui e vimos que tinha tipo 2 amperes. Nós colocamos aqui, tinha o quê? 2 amperes. Por quê? Porque a corrente vai, os elétrons vai e fica onde? Passa dentro da resistência, esquenta e depois ele volta. Então toda corrente que vai deveria sempre voltar a mesma quantidade. Se eu tenho 1 ampere indo, eu tenho 1 ampere voltando. Se eu tenho 2 ampere indo, eu tenho 2 ampere voltando. Por quê? É como nós comparamos sempre isso com sistema hidráulico, que eu mando 1 litro de água, na outra ponta tem que sair 1 litro de água, a menos que a mangueira está furada. Aí uma fuga. É isso que nós estamos falando. Se eu mandei 2 amperes, tá? E não voltou 2 amperes, então eu tenho um problema. Mas vamos aqui. Eu coloquei aqui, eu medi 2 amperes. Coloquei aqui, medi 2 amperes. Se eu colocar nos dois, eu tenho 0 ampere. Se tudo correr bem e der certo, eu devo ter 0 ampere. Por quê? O campo magnético criado para cá se anula com o campo magnético criado para cá. O amperímetro vê o quê? Ele mede, como nós comentamos no próprio vídeo, ele mede o quê? Campo magnético.
criado pelo fio. Um fio conduzindo a corrente elétrica, ele cria um campo magnético circular que é proporcional à corrente. Se a corrente é maior, o campo é maior. Eu coloco um perímetro alicate aqui, eu percebo a corrente por causa do quê? Estou medindo o quê? Estou medindo a corrente? Claro que não. Eu estou medindo o campo magnético. Mas já que o campo magnético é proporcional à corrente, então eu estou medindo a corrente indiretamente. A corrente passa lá dentro, cria um campo magnético, começa o campo magnético e se é a corrente que está passando lá dentro. É isso que é um perímetro alicate. Então, aí o que acontece? Como os campos magnéticos produzidos no perímetro alicate é igual, porém em sentido contrário, um está vindo, está voltando, portanto a resultante é zero, ele marca zero. Por isso não se mede em cabo PP, por exemplo, nós fizemos uma experiência aqui, uma corrente de um aparelho, porque o cabo PP e os cabos estão juntos. Eu tenho que medir cabo por cabo. Fase 2 A, neutro 2 A. Fase 2 A, outra fase 2 A. Se eu tiver no chuveiro 30 A numa fase, eu vou ter 30 na outra, exatamente 30. Eu não posso ter nada diferente, a menos que eu tenha uma fuga. Quando existe uma fuga, o que é que a gente chamamos de fuga? Nós vemos que alguns tipos de aterramento, a norma sempre obriga, salvo exceção, nós usamos, quando vamos estudar, que é um capítulo longo também, o aterramento, que o aterramento, ele permite que a gente use esse dispositivo que é o diferencial residual. Por quê? Porque quando levamos um choque, aqui, nós levamos um choque aqui, ó. Quando nós estamos pisando, em geral, no planeta Terra. Por isso que nós chamamos de Terra, é o planeta Terra. Porque se eu pegar um vaso com terra, ele não dá escoamento para a Terra. É o planeta Terra. Nós temos que estar pisando no planeta para que eu possa levar um choque. O que é um choque? Choque é uma parte da corrente que escapou por aqui. Indo ou vindo, ele escapou por aqui. Tá? Se aqui era, vamos imaginar isso aqui 220 para ficar mais bonitinho. Eu tenho 220 volts aqui, então eu tenho duas fases. As duas dão choque, né? Então, o camaradinho aqui foi lá, distraidamente, ou porque tinha uma falha na isolação, encostou no fio e levou um choque. O que é choque? Uma parte da corrente passou por ele e foi para a terra. Isso é choque. Mas quando isso acontece, a quantidade que foi não é igual à quantidade que voltou. Por que não? Porque uma parte se perdeu dando choque na pessoa que tocou aqui. Tá? Ou um animal que tocou aqui. Ou quando se fechou a porta, encostou a máquina de lavar lá no canto, ela arranhou o fio. E o fio encostou numa peça metálica ou no azulejo molhado e começou a dar uma fuga ali. Tá? Então eu estou perdendo energia elétrica através de um caminho que não é o natural. Ou o fio encostou na lataria, na carenagem da máquina, e alguém distraidamente pôs a mão na máquina e levou um choque. Na hora que ele levou o choque, ele está drenando a parte da corrente. Se isso daqui tivesse um dispositivo desse, se essa fuga realmente é significativa, tá? Que tem um valor que é 30 mA, os residenciais, que é o chamado os DR sensível, ultrassensível, tá? 30 mA, pode se escrever desse jeito ou desse jeito, que é 30 mA do mesmo jeito, 10, 20, 30. Tá? 0,03 ampere ou 30 mA do mesmo jeito. Estou escrevendo com unidades diferentes. Eu posso escrever 1000 gramas ou posso escrever 1 quilograma, que eu estou falando da mesma quantidade. A mesma coisa, eu posso falar 3 centésimos de ampere com 30 mA, estou falando da mesma coisa.
tá? Isso é conversão. Uma vez que eu consigo levar choque e drenar uma parte da corrente elétrica, foi criado, na indústria sempre existiu. No uso doméstico foi 2004, foi colocado o DR há pouco tempo. Mas na indústria, quem trabalhava na indústria, isso é comum, é antigo. Não tinha o nome de DR, não tinha detetor de fuga para massa, detetor de terra, detetor de... esse tipo de nome que podia acontecer para se referir a ele. Aí o que acontece? O DR, eu tenho aqui, nesse caso, vou inserir um DR aqui. Aí se eu tiver um DR aqui, tá? Aqui é o DR. Estamos começando a estudar o DR. Então aqui eu tenho fase e neutro. Aqui eu tenho neutro. Fase e neutro. Quando eu tenho neutro, eu tenho um lugar próprio para colocar no DR. Aí eu tenho esse DR que está monitorando a instalação de um chuveiro, que é bem próprio para um chuveiro, áreas úmidas, tá? Áreas úmidas é bem próprio usar o DR. Tá? Eu tenho um DR aqui. Antes do DR eu tenho o quê? Eu tenho o disjuntor do chuveiro. Tá? Então eu vou chamar, vou falar o desenho desse jeito. Vou desenhar dessa forma aqui que é mais fácil de desenhar. Eu tenho o disjuntor do chuveiro. Para que serve o disjuntor do chuveiro? Para o que sempre foi. Tá? Uma sobrecarga. Tá? Então como aqui eu fase neutra, eu coloquei um chuveiro 127, tá? Fase neutra. Ou 220 com fase neutra, tipo Goiás, Pernambuco e algumas regiões do Brasil, Bahia, uma parte da Bahia, que usa fase neutro 220, sem problema nenhum. Posso pôr voltagem que eu quiser. Aqui também o chuveiro. Como o chuveiro é um equipamento que a gente tomando banho está vulnerável, né? Porque nós estamos úmidos, né? Pisando no chão. Muito fácil de se levar um choque e não se dá muito bem. Então nós temos um DR aqui. O disjuntor serve para ligar e desligar como sempre foi. Faz conta que eu não tenho DR. Aí eu coloquei o DR. Para que serve o DR depois do disjuntor? Bom, o DR, se por acaso acontecer isso, ele deve desligar. Então ele vai e desliga. Se acontecer isso daqui, ó, ele desliga. E se eu der um curto-circuito aqui? Se eu der um curto-circuito aqui, ele não desliga. Por quê? Não. A quantidade de corrente que foi a que voltou? Então tudo bem. Ele não fica verificando, ele fica verificando somente isso. Aí tem que sempre lembrar que o DR verifica. Foi e voltou? Tá ótimo. Foi e não, não voltou. Alguma coisa aconteceu. Aí ele desliga. Se eu der um curto-circuito aqui, o disjuntor deve desligar. E o DR? O DR não precisa desligar. Se o curto-circuito lá não encostou no terra, não deu nenhuma fuga, não tem problema. Ele não precisa desligar. Então, em geral, ele não foi autorizado a desligar em caso de curto-circuito. O DR não protege contra curto-circuito. DR, ele é um diferencial residual. Ele protege quando tem um resíduo fugindo do circuito. Ele detecta. Se eu colocar aqui, está dando zero. Se por acaso alguém estiver levando choque, não é mais zero. Meu perímetro nos dois fios não é mais zero. É zero menos o que está fugindo. Isso é um DR. Bom, os tipos de DR foram encontrados. DR é uma palavra bem geral. Diferencial residual. Mas eu posso ignorar o disjuntor, eu posso ligar a instalação por aqui. Ele tem um botão aqui. Eu posso ligar e desligar a instalação. Igualzinho o interruptor, o disjuntor. Posso ir lá na alavanquinha dele, clique, liguei, desliguei. Quero mexer aqui, eu desliguei o DR e vou lá e mexo. Não tem problema? Não, não tem problema. Tem que ser no disjuntor? Não, não tem. Eu posso desligar no DR se ele existir. Não tem problema nenhum. Então, como ele liga e desliga, então ele foi chamado de IDR. O que significa IDR? Interruptor diferencial residual. Interruptor diferencial residual.
Por que ele é interruptor? Porque ele interrompe. Eu ligo e desligo, então ele interrompe. Se ele não fosse possível ligar e desligar manualmente, somente em caso de uma ocorrência, então ele não seria um interruptor. Interruptor que nós chamamos é que nós ligamos, dependendo da nossa vontade. Aqui, como tem um DR e um disjuntor, alguém pegou esses dois equipamentos e juntou os dois. Aí ficou DDR. O que é um DDR? Disjuntor, agora sim. Disjuntor, se der um curto, ele desliga. Ele é duas coisas, dois em um. Disjuntor, diferencial, residual. Eu faço a mesma coisa do IDR, só que ele também é o disjuntor. Não precisa colocar o disjuntor aqui. Ele já faz o papel dos dois. Vamos estudar todos eles.